Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Nós nunca sabemos quando é que você vai acessar o nosso vídeo de estudos, mas estamos de volta numa rodada, mais uma rodada de estudos da revista Red, série Fundamentos da Fé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Nós estamos na 12ª lição, lição de número 12. E o tema dessa lição é os anjos na providência divina, informações bíblicas que nós temos. Na verdade, se nós fôssemos usar o termo teológico apropriado para esse estudo, seria angelologia, né? O estudo dos anjos, que vem do grego angelos, né? E logia, estudo de, dissertação. Então, angelologia quer dizer estudo dos anjos, né? Na teologia sistemática da doutrina bíblica, que se ocupa em estudar a existência, características, natureza moral e atividade dos anjos. A palavra portuguesa anjo possui origem no latim angelus, que por sua vez se deriva do grego angelos. No idioma hebraico temos malag. Seu significado básico é mensageiro, para designar a ideia do ofício de mensageiro. Estudaremos nessa lição a existência dos anjos, suas ações na providência divina e o mundo espiritual ativo, onde acontecem batalhas espirituais. Então, de forma muito sucinta, nós queremos estudar um pouco da existência dos anjos, qual o papel dos anjos, principalmente na providência divina. No estudo anterior, nós estamos falando da provisão de Deus, que Deus é um Deus que provê, que Deus é um Deus que supre, que cuida dos seus. E uma das formas de Deus fazer isso também é usando os anjos. Na Bíblia, nós estamos cheios de exemplos de pessoas que receberam visitas angelicais, com providências angelicais, livramentos angelicais, respostas divinas que vieram através dos anjos também. Então, vamos partir do ponto de que os anjos existem, né? Ao iniciarmos nosso estudo da angelologia, é necessário que nós aprendamos biblicamente a verdade da existência de anjos. Foram criados por Deus antes de existir a terra. Então é muito importante você caminhar comigo nos textos bíblicos que eu vou citar, mas nos faltaria tempo para nós lermos pausadamente cada texto bíblico que vamos citar. E haja por vista, esse estudo está com muitas referências bíblicas, né? De textos bíblicos que reforçam a existência dos anjos. Jó 38, 4 ao 7, Salmo 148, 2 e 5, Colossenses 1, 16. A existência dos anjos, conforme veremos a partir de agora, é claramente demonstrada pelo ensino tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. No Antigo Testamento existem inúmeros textos bíblicos que vão comprovar a realidade da existência dos anjos, que queremos, no entanto, destacar apenas algumas passagens das tantas. Nós temos Gênesis 32, 1 e 2, Juízes 6, versículo 11, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, dizendo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão vai dizer: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tamanho mal, tamanho caos?
1 Reis 19:5, Neemias 9:6, Jó 1:6, também Jó 2:1, Salmo 68, versículo 17, Salmo 91:11 diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Salmo 104:4, Isaías 6:2 e 3, a experiência de Isaías com os anjos ali, serafins. A Bíblia fala da existência dos anjos e ainda os classifica como anjos ministradores, anjos guerreiros, protetores, adoradores e por aí afora vai. Também temos Daniel 8:15 ao 17. São textos nos quais vemos anjos e suas funções principais de servir e louvar a Deus, transmitir as mensagens de Deus, obedecendo sua vontade, também agindo como guerreiros na batalha espiritual contra o mal. Então, no Antigo Testamento, nós temos várias experiências de seres humanos com anjos, né? Gideão, enfim, Daniel e muitos outros que tiveram essa oportunidade de sofrer uma experiência com anjos. Apesar de que eu não creio na linha teológica que cultua anjos e que presta adoração aos anjos. No decorrer do estudo, nós vamos ver que os anjos estão à disposição da igreja, são servos de Deus à disposição da igreja do Senhor Jesus. No Novo Testamento, nós vamos ver no contexto do Novo Testamento, os anjos não são apresentados simplesmente como mensageiros, mas também como espíritos ministradores que servem ao povo de Deus. Hebreus 1:14 fala isso. A existência dos anjos é apresentada de maneira inequívoca no Novo Testamento. Por exemplo, os textos de Mateus 13:39, 13:41, 18:10, Mateus 26:53, Marcos 8:38, Lucas 22:43, João 1:51, Efésios 1:21, Colossenses 1:16, 2 Tessalonicenses 1:7, Hebreus 1:13 e 14, também Hebreus 12:22, 1 Pedro 3:22, 2 Pedro 2:11, Judas capítulo 1 capítulo, versículo de número 9, e Apocalipse 12:7, 22, 8 e 9, são textos que nos mostram os anjos como guerreiros, como ministradores da igreja. Nós encontramos nas Escrituras várias passagens nas quais os anjos agiram para ajudar o povo de Deus. Hoje os anjos também agem em nosso favor. Não poderia compartilhar uma experiência em sua vida que houve ação e providência divina através de anjos? Eu não teria uma experiência para contar assim rapidamente, porque as experiências com anjo, elas são muito peculiares. Mas esse fim de semana eu tive pregando na igreja de um amigo meu, e pastor Ricardo Ribeiro, Igreja Metodista Wesleyana de Piabetá. E nós estamos falando da gravidez de Maria, quando o anjo Gabriel chega para ela e anuncia: tu és bem-aventurada, pois dará à luz a um menino e o seu nome será Jesus. Ele vai dar essa informação, levar essa boa notícia para Maria, Existem alguns textos bíblicos que reforçam o que nós estamos dizendo, que os anjos são ministradores e ajudadores do povo de Deus. Eu quero ler alguns textos com você. Marcos 1:13. Abra sua Bíblia em Marcos 1:13 e leia comigo. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens, e os anjos
o serviam. Está falando da tentação de Jesus. Depois da tentação de Jesus, os anjos vêm para servir Jesus. O que mais diria? Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz: ele prosseguiu dizendo: não temas, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e a se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta às suas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Esse texto de Daniel é um texto maravilhoso que mostra a categoria dos anjos. Nós temos o Gabriel, que veio trazer uma mensagem, uma resposta para o Daniel, o anjo Gabriel com uma resposta para Daniel, e ele é impedido nas regiões celestiais e é logo ajudado pelo arcanjo Miguel, que tudo dá a entender, um arcanjo de guerras e batalhas espirituais. Também Lucas 1,19 diz: o anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus, ou que assisto na presença de Deus. Fui enviado para transmitir as boas notícias. Também Lucas 1, 26 e 27. No 7º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galileia, e uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Nós achamos essa referência do anjo Gabriel se encontrando em Nazaré com Maria e dando a ela a notícia da gravidez que seria gerada pelo Espírito Santo. Isaías 14, 12 ao versículo 14, que diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado para a terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte das assembleias, no ponto mais elevado, no monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, fazendo referência a Lúcifer, anjo de luz, que almeja estar acima de Deus, né? E é lançado para fora aí do céu. Então a Bíblia está cheia de referências relacionadas aos anjos. E é isso, o estudo de hoje nós estamos falando sobre anjos, como eles são usados para serem provedores para o povo de Deus. Também estamos vendo como eles são mensageiros e espíritos ministradores, também guerreiam em batalhas espirituais. Hoje também estamos vendo e vamos ver como que o inferno é organizado com as suas hostes espirituais da maldade, que nada mais são do que anjos decaídos e que foram dissipados aí da presença de Deus e se tornaram anjos caídos. Vamos falar agora sobre as atividades dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Você vai herdar a salvação? Seu nome está escrito no livro da vida. Você levantou a sua mão e orou ao Senhor, pedindo para que o seu nome fosse escrito por Jesus no livro da vida? Você tem certeza de que é um cristão verdadeiro? Então, os anjos estão, aleluia, trabalhando em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Hebreus capítulo 1, versículo 14, confirma o que nós estamos falando aqui nesse estudo.
Os anjos são mensageiros, servidores celestiais, a fim de servir em favor do povo de Deus. Executam muitas atividades na terra, cumprindo ordens de Deus. Seus deveres se relacionam principalmente com a obra redentora de Cristo. O texto bíblico vai dizer: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela está sendo gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 20 e 21. Porque, na verdade, o anjo aparece para Maria, capítulo 1 de Mateus, mas não aparece para José. E eles estavam planejando casar, e agora Maria se encontra grávida milagrosamente pelo Espírito Santo. E aí José não tinha tido a visita do anjo, mas como ele não está entendendo o plano de Deus, ele pensa em deixar Maria secretamente, mas em sonho o anjo do Senhor vai aparecer para ele e vai dizer a ele o que ele precisa fazer e como proceder. Por que isso, irmãos? Deus não nos deve satisfação. Deus não deve satisfação para ninguém, mas esse texto mostra que, como José não entendeu o propósito, o anjo aparece para ele em sonho e explica a ele o que vai acontecer e o que estava acontecendo. Isso significa que nós temos um Deus responsável, preocupado em dar respostas, né? Ele tem os meios de agir, e um dos meios é enviar os seus anjos com mensagens, nesse caso de José, mensagens explicadoras que norteiam a nossa vida. Aleluia. Os anjos também se regozijam por um só pecador que se arrepende. O texto de Lucas 15:10 diz: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. A seguir, vamos ver algumas atividades desempenhadas pelos anjos. Primeira atividade: anunciar e avisar de antemão o que pode acontecer. O texto bíblico que nós escolhemos está em Lucas, capítulo 1, versículo 13 e versículo 30, que diz: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e você colocará o nome dele de João. Então, uma das funções é avisar de antemão. Oh, glória! Também uma outra função é guiar e instruir. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 19, vai dizer: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás do povo. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por detrás. Aqui no êxodo do povo de Israel do Egito, o anjo do Senhor vai à frente, também vai à retaguarda. Então a função do anjo do Senhor aqui é guiar e instruir o caminho que o povo de Israel deveria seguir. Também de guardar e defender. Salmo 91, 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que lhe temem e os livra. Aleluia! E os livra. Salmo 91, 11 fala: porque eles aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar. Quando eu era criança, minha mãe falava muito dessa questão do anjo da guarda. O anjo da guarda dessa criança. E
parece que quando nós ficamos mais velhos, parece que aquele anjo da guarda nos abandona. Mas a Bíblia está ensinando que os anjos estão acampados ao nosso redor, né? O Salmo 91 afirma que eles nos guardam em todos os nossos caminhos. Também ministrar aos necessitados. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando com Agar desde o céu, disse: o que está acontecendo, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. A história de Agar, que fica grávida de Abraão. Nós ouvimos falar muito sobre a história de Abraão e os seus bem-feitos. Mas aqui nós encontramos um erro de Abraão. Ele tentando ajudar Deus no processo, engravida a empregada. E agora que ela dá à luz, ele a dispensa e ela então vai embora. Chega num determinado espaço do deserto, senta embaixo de uma árvore com a criança, e ali a criança vai chorar. E o choro da criança é ouvido por Deus, e Deus envia um anjo para socorrer ali Agar e a criança. Aleluia. Gênesis 21, 17. Também os anjos estão ativos na adoração celeste. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas 2:13 e 14 mostra os anjos adorando, e diz que eles são centenas de milhares, milhares de miríades, né? A Bíblia mostra os anjos nessa proporção maravilhosa. Então, tem a função de anunciar e avisar de antemão, guiar e instruir, guardar e defender, ministrar àqueles que estão necessitados, que é o caso de Agar, e também estão ativos na adoração celeste. Queria discutir com você um pouco sobre essa adoração e adoração aos anjos. Ô irmão, nós não devemos adorar anjos. Eu já participei de cultos que os irmãos falam: Jesus está presente aqui, e ninguém se manifesta. Mas às vezes as pessoas dizem: eu estou vendo o anjo de Deus, esse lugar está cheio de anjos. Então as pessoas começam a gritar, a levantar as mãos: o anjo está aqui dando livramento. Nós não devemos adorar anjos. Nós não devemos e não podemos, porque o único digno da nossa adoração é o Senhor Jesus, e a Ele seja toda a glória. Mas estamos nesse estudo reconhecendo que os anjos estão em favor do povo de Deus. Talvez tenha um anjo aí, ó, bem pertinho de você. Talvez tenha um anjo dando um livramento a você. Coisas que você nem imagina. O Senhor está obrando e trabalhando em seu favor. Nosso terceiro e praticamente o último ponto, vamos nos aproximando do final, diz que os anjos e o mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:12 para nos vestirmos de toda a armadura de Deus, para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Os dominadores do mundo de trevas, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. O cristão enfrenta uma batalha espiritual nas regiões celestiais contra Satanás. A palavra Satanás quer dizer opositor. Aquele que se opõe. Não é mais Lúcifer, ele não é mais anjo de luz, ele agora é Satanás, aquele que se opõe a Deus. E a Bíblia diz que ele foi expulso dos céus, ele e a terça parte dos anjos que com ele se rebelaram, e eles vão se tornar espíritos malignos, espíritos que estão em trevas, forças espirituais da maldade. Efésios fala, é um verdadeiro
império do mal, altamente organizado com suas categorias e ordens. Apocalipse 12, 4 e 7 vai nos dar essa diretriz das categorias e ordens do império das trevas. E nisso queremos destacar os anjos caídos. É um grupo de anjos que foi criado por Deus, sendo originalmente perfeito como os anjos que estão no céu, mas que não guardaram seu estado original. Judas, versículo de número 6. Quero ler esse texto com você. Judas, capítulo 1, versículo 6. Você também pode acompanhar Ezequiel 28, 14, 15. Eu queria ter tempo para nós discutirmos essa questão, mas eu estou dando a você a diretriz, incentivando você para também ler o texto bíblico que afirma que os anjos, os demônios, eram anjos perfeitos, mas abandonam o seu estado original. Judas capítulo 1, versículo 6, Ezequiel 28, 14 e 15. Eles são liderados por Lúcifer, que é Satanás, e se rebelam contra a vontade de Deus. Consequentemente, foram expulsos, como diz Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7 ao 9, e também Isaías 14, 12 ao 15. Algumas obras dos anjos maus, nós podemos ver que eles se disfarçam com o intuito de enganar. Os espíritos malignos, anjos caídos, eles se disfarçam com a intenção de enganar. 2 Coríntios 11, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 14 e versículo 15. Também lutam contra a igreja do Senhor e contra a obra de Deus. 1 Pedro 5, 8, Efésios 6, 11 e 12. Mentem e distorcem a verdade divina. João 8, 44, 1 Timóteo 4, 1. Na batalha espiritual, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentar o poder do mal e vencer. Não é vencer com os anjos que ainda estão e seguem do lado de Deus, mas vencer com o poder que há no nome de Jesus. Poderemos declarar com fé a palavra da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero, nesse momento, desafiar você, e é o que o apóstolo Paulo faz no capítulo de número 6, versículo 10 em diante. Paulo está escrevendo a uma igreja racional, teológica, uma igreja que era composta por filósofos, que é a igreja de Éfeso, na antiga Turquia, na região da Turquia, Ásia Menor. Naquela região da Ásia Menor havia a igreja de Éfeso, uma igreja racional, bem estruturada, conhecedora, trabalhadora, como diz capítulo 2 de Apocalipse. Mas Paulo vai dizer, olha, nós não temos que lutar. Ele vai dizer, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque nós não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então o apóstolo Paulo vai elevar o nível racional daquela igreja para um nível espiritual e vai mostrar que existe um mundo espiritual onde acontece guerra entre anjos do bem e também anjos do mal. Nós concluímos dizendo o seguinte: devemos louvar a Deus pelo ministério dos anjos que estão ao nosso favor. Na batalha espiritual, nós não estamos sozinhos. E a presença do Senhor garante a nossa vitória. Em sua providência, Deus usa todos os meios para ajudar a igreja a romper em vitória, inclusive no plano individual. Ele pode enviar um anjo para proteger o crente. Todavia, não significa apoio à crença de que cada pessoa tem um anjo da guarda. Eu não tenho um anjo da guarda, eu tenho muitos anjos que me guardam, aleluia, e que estão ao nosso dispor
para o bem, para o serviço do povo de Deus, conforme o texto de Hebreus. Por outro lado, precisamos da ajuda do Senhor, especificamente para anunciarmos o Evangelho. Tarefa ou ministério que, de tão grandioso é, os próprios anjos desejariam poder fazê-lo. Quer dizer, observá-lo mais profundamente. E essa tarefa está nas mãos da igreja, de proclamar o Evangelho, e para isso nós contamos com a ajuda de Deus e também com a administração dos anjos, que podem ser instrumentos de provisão para a nossa vida. Quero seguir aqui para o final orando com você, para que o Senhor acampe os anjos dele ao seu redor, te dando livramento, aleluia, te conduzindo no caminho certo, e que mais do que anjos, a presença de Deus te acompanhe. Oremos. Pai, nós te louvamos, porque nós temos um exército de centenas de milhares de anjos que trabalham em nosso favor, que, como diz a tua palavra, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Deus, mais do que a proteção dos anjos, nós temos a proteção do Senhor, e ela por si só nos basta no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Nós te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Não vai ficar adorando anjos, hein? Não adore os anjos, mas deixe os anjos do Senhor trabalhar em seu favor. Deus te abençoe, nos vemos no próximo estudo, no nome de Jesus.